capítulo de número 2. Louvado e agradecido é o nome de Jesus. Só Deus pode retribuir o que os irmãos fizeram pela minha vida, pela vida da minha esposa e do meu filho Azar. Ainda ficou 2 filhos lá em Poços de Caldas: Marcelo Júnior, de 15 anos, Ana Gabriela, de 12. Saímos regressando hoje. E que os irmãos orem pelo nosso regresso e orem por toda a minha família, porque somos uma família missionária. Nós vivemos 110% na obra de Deus. O Senhor, Ele é fiel. Atos 2, capítulo de número 2, verso de número 39 a seguir. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre, e que está aqui nessa noite para abençoar a minha e a tua vida. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Eu estou sendo traído pelo telão ali, né? Aleluia. Eu estou esperando, tem irmão que nem procura ali, eu estou olhando, aí eu vi lá no vídeo. Deus dá visão para frente, né, irmão? Deus revela os mistérios tudinho. Eu olhando lá e vi o versículo escrito em Jesus, olha o manto de mistério onde está. Glória a Deus. Ninguém é igual a Jesus, né? Calcule. Glória a Deus. Diz assim o verso 39: porque a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos e a todos que estão longe, tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas obras, outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Repita comigo: e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comia juntos com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Quantos podem dizer amém? Oremos uma vez mais. Senhor Deus, Pai querido, essa oração é a única oração do teu filho, do teu servo, o evangelista, Deus, que me antecedeu, ó Rei da Glória. Pai querido, essa oração é a única oração dele. Venha falar conosco, Deus, através da tua santa e gloriosa palavra nessa noite. Que a tua palavra, Deus, venha encontrar guarida nos corações presentes neste lugar. Pai querido, eu estou ouvindo a voz do teu povo orando. Eu estou ouvindo, Deus, o vigor do teu povo abrindo os lábios. Hoje é o 7º culto, Deus, consecutivo, e mesmo assim o teu povo, Deus, tem força para abrir a boca, para orar, para agradecer, ó Deus, o teu nome. Fala conosco através da tua santa e gloriosa palavra nessa noite, Rei da Glória. Pai amado, ó Deus, a casa é tua, o povo é teu. Se o Senhor quiser batizar com teu Espírito, batiza, Rei da Glória. Ó Deus querido, cura, porque há poder na tua palavra. Ó Deus eterno, salva, que pessoas venham reconciliar contigo. É o que eu te peço agora e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar o seu assento, louvando
e engrandecendo o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre, e que está aqui nessa noite para abençoar a minha e a tua vida aqui neste lugar. Meus amados e queridos irmãos, estava eu meditando na palavra de Deus, e o Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele me levou até o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é um livro que fala muito sobre a ação do Espírito Santo de Deus, e se encaixa com certeza em um trabalho de missões, porque Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1 e o versículo de número 8, a Bíblia Sagrada diz: mas recebei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E percebemos que esta ordem do Senhor, você que tem a Bíblia, que as partes que Jesus fala está em vermelho, o versículo de número 8 de Atos capítulo 1 vai estar em vermelho, porque é Jesus que estava dizendo, e o povo, mesmo que Jesus estava dizendo, o povo não vai. Mas a perseguição no capítulo 8 e verso 1, e com a perseguição, os hebreus, os judeus, melhor dizendo, eles se espalham sobre a terra, e quando eles espalham, o evangelho que estava neles espalha também, porque eles saíram da cidade, eles saíram da redoma, eles saíram da onde eles estavam, no seu lugar de conforto. Mas quando nós lemos aqui Atos capítulo 2, ela traz a história, traz aqui do versículo 1 até os outros versículos que se seguem, a narrativa da igreja primitiva, uma igreja diferenciada, uma igreja que abalou o mundo de sua época. A igreja ali de Atos dos Apóstolos é a igreja que fez grandes proezas, é a igreja que fez sinais, é a igreja que maravilhas aconteceram através dos homens e mulheres daquela igreja naqueles dias. E quando estava olhando para essa igreja, uma igreja que paralítico levantava frequentemente, uma igreja, como diz o texto, o versículo que ora lemos, no versículo 47, que todo dia pessoa aceitava Jesus nessa igreja, me chamou muita atenção. Eu comecei a orar e falar com Deus o que essa igreja tinha, que falta na igreja de hoje, o que essa igreja ela fazia, que a igreja de hoje não está fazendo. Alguma coisa diferente tinha nessa igreja, porque o texto que lemos nessa noite, eu volto a dizer, mais precisamente, aqui nos versículos que lemos, a Bíblia diz que estava aqui no versículo 41, Pedro ele havia pregado, e a mensagem que Pedro havia trazido após o Pentecoste, após Pedro ser cheio do Espírito Santo de Deus, era uma mensagem que não falava de chave de carro nem de casa, era uma mensagem profunda, uma mensagem sobre arrependimento, uma mensagem forte, um discurso muito forte. Mas sabe o que me chamou a atenção? É que Pedro não estava fazendo uso de um microfone bom e como eu estou fazendo agora. Pedro, ele não tinha um megafone na mão, não. Pedro, ele não tinha nenhuma caixa amplificada pequena, mas no entanto, o resultado da mensagem de Pedro, o que aconteceu depois de Pedro ter terminado a sua mensagem, nos chama a atenção e ecoa até hoje em nossos dias. Quando Pedro fez um apelo, a Bíblia diz que quase 3.000 almas se renderam a Jesus. Era para você ter dado glória. Vou repetir de novo. Quando Pedro fez um apelo, quase 3.000
mil almas se renderam a Jesus. Aleluia. Essas 3 mil almas, irmãos, olha a quantidade. Pedro, verdadeiramente, ele ganhou quase um campo inteiro de uma vez. Eles dizem que lá em Poços de Caldas tem quase 3 mil crentes no campo. Não tem essa quantidade. Tem uma quantidade menor nas 30 congregações que lá existe, mas tem menos do que 3 mil pessoas. Bem menos, acredito. Pedro, em uma mensagem, ele ganhou muito mais do que a igreja de Poços de Caldas está levando 50 anos para ganhar. Eu acho muito forte, irmãos. Nos chama a atenção o que Pedro tinha, que os obreiros de hoje não têm. A mensagem que Pedro pregava é a mesma mensagem bíblica. Pedro citou Joel, a nossa Bíblia também tem Joel. Pedro, irmãos, ele tinha uma graça tão grande para anunciar a palavra, que nos faz, irmãos, parar e pensar. E quando eu estava lendo, o Senhor me disse algumas palavras que esta igreja tinha, que falta muito em muitas igrejas nos dias em que estamos vivendo. Pedro, ele era um homem que não tinha muita leitura. Pedro não tinha muito estudo, não. Paulo tinha, Pedro não. Mas Pedro tinha uma graça muito grande, meus amados. Paulo, por sua vez, escreveu metade do Novo Testamento. Paulo, irmãos, aprendeu aos pés de Gamaliel. Paulo, meus queridos, ele era um dos maiores teólogos que eu já ouvi falar. Mas Pedro era indouto. Mas Pedro tinha uma graça também muito grande. E o Senhor começou a me dizer: olha, a igreja primitiva, ela tinha no mínimo 3 palavras, 3 coisas que faltam na igreja de hoje. A igreja primitiva, ela tinha manjedoura. Repita comigo a palavra manjedoura. A igreja primitiva tinha calvário. Repita comigo calvário. A igreja primitiva tinha cenáculo. Repita comigo cenáculo. Meus amados, assim como o tempo permitir, eu quero falar sobre essas coisas que a igreja primitiva tinha. E quando a palavra manjedoura, ela aparece somente no livro de Lucas, a Bíblia Sagrada nos conta uma história que saiu Maria juntamente com José de Nazaré, que era Galileia, e foi para Belém, que era Judá. A Bíblia Sagrada diz que havia um grande recenseamento naqueles dias, e cada pessoa, sim, cada pessoa deveria se alistar na sua cidade de origem. E sendo então José lá de Belém, que era Judá, ele sai da onde eles estavam morando, em Nazaré, que era Galileia, e sobe para Belém, e não achando ele um lugar nas estalagens, e chegando já Maria na hora do parto, diz a Bíblia que o que foi oferecido para eles foi apenas uma estrebaria. Estrebaria, irmãos, é aonde guardava o gado. Estrebaria muitas vezes é situada naquela região em uma caverna, é um estábulo aonde recolhia os animais para pernoitar, para passar a noite. Porém, Maria, agora dando a luz ao meu e ao teu Jesus, dentro de uma estrebaria. Quando eu disse dando a luz a Jesus, era para ter dado glória. Eu vou repetir de novo: dando a luz ao meu e ao teu Jesus. Agora ela não tinha um berço como tem nas melhores lojas de enxovais aqui de Mococa, mas a Bíblia diz que ela coloca o meu e o teu Jesus dentro de uma manjedoura. A palavra manjedoura era uma espécie de gamela de madeira ou de barro, aonde se coloca o alimento para os animais. Talvez você não entendeu com essa explicação, mas tu vai entender agora. Manjedoura era um coxo. Então colocaram o meu e o teu Jesus dentro de um coxo após o seu nascimento. E me chamou a atenção o maior evento de toda a história, o maior acontecimento que já houve nessa terra, acontece
em circunstâncias as mais humildes possível. Irmão, Acabe era um rei desviado e tinha casa de marfim, tinha cama muito boa, mas agora Jesus foi colocado dentro de um coxo, falando de missão. Deus não poupou seu filho e fez dele um missionário nessa terra. Quando eu disse que Jesus era um missionário, era para ter dado glória a Deus. Eu vou repetir de novo: e fez Jesus um missionário nessa terra. Ei, irmão, e quando eu vi todo esse nascimento, toda essa circunstância, o que cercava as companhias, a primeira companhia do meu e do teu Jesus foi animais. Porque ele foi colocado dentro de um coxo, o seu nascimento, dono de tudo, dono da terra, quem fez tudo. Ser colocado dentro de um coxo, alguma coisa Jesus estava querendo nos ensinar no seu nascimento. Foi aí que eu parei e Jesus me disse: a igreja primitiva tinha manjedoura. Jesus me disse: Marcelo, manjedoura fala de simplicidade. Aleluia! Glória a Deus. Manjedoura fala de humildade. Oh, glória! O maior homem de toda a história nasceu dentro de um coxo. Sabe o que Deus me disse? A igreja primitiva não dependia do grau que eles alcançassem, nem dependia da posição que eles chegassem. Eles nunca esqueciam de onde eles tinham saído, da onde eles eram, que origem era deles. Sabe o que Deus me disse? Fala para minha noiva, lá na Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo, lá em Mococa, fala para eles que eu vou elevar eles em lugares altos naquela cidade. Fala para eles que existem crentes lá naquela igreja que vai ser missionário para fora do país. Fala para eles que tem crente lá naquela igreja que eu vou levar para os quatro cantos dessa terra. Fala para eles que tem crente lá que eu vou mudar a vida dele, material, espiritual. Eu vou fazer uma grande obra na vida deles. Mas fala para eles também não esquecer das origens. Fala para eles não esquecer das raízes. Fala para eles sempre lembrar quem ele era antes de chegar até onde Deus te colocou. Até ele chegar aonde Deus te colocou. Levanta a mão direita, segura ela, que eu quero profetizar. E recebe profecia. Segura a mão direita aí. Manda Deus te dizer nessa noite: eu vou te levar mais longe. Você vai galgar lugares mais altos, mas nunca esqueça quem você era, aonde você morava, o que você fazia, porque isso vai conservar a minha presença contigo. Só quem acredita nisso agora, Deus, fala alguma coisa para ele. Fala alguma coisa para ele, né? Isso! Aleluia! Oh, glória! Glória a Jesus! Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus! Eu fui fazer, eu sempre conto esse testemunho. Quando eu fui fazer a primeira viagem, eu sempre pedi para Deus, tu me permitir andar de avião, como eu gosto de andar de avião. Eu nunca andei, mas eu gosto. Eu sou apaixonado por andar nesse negócio. Deus, permita que eu vou fazer a tua obra, Jesus. Eu não quero ir para a praia, isso é pecado, não quero ir para lá.
Eu não quero passear, não, eu quero pregar a tua palavra. Me permita, Deus. E Deus, irmãos, Ele ouve a oração de crente. Aleluia. 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 Eu paro um pouquinho a mensagem agora, só para dizer que Deus ouviu a tua oração. Glória a Deus. Deus escutou o que você disse. Aleluia. E a porta se abriu. Nós fomos para Campo Grande, no Mato Grosso. E quando eu cheguei no aeroporto de Campinas, eu comecei a puxar a mala do carrinho. Eu me senti um pregador. Eu falei, Jesus, tu és fiel. Tentando estufar o peito lá no aeroporto e puxando. De repente eu ouvi Deus falar comigo. Tu lembra? Eu falei, lembra de quê, Jeová? Isso é a hora de lembrar de alguma coisa. Tu lembra da tua primeira mochila que tu foi para a escola? Foi Jesus. E eu tenho certeza que era a mochila de muitos que aqui estão. A minha primeira mochila era um saquinho de arroz. Detalhe, tipo 3. Eu sou natural aqui de São José do Rio Pardo, mas eu fui na roça, na escola na roça aqui, perto de Casa Branca. Eu fui com meu saquinho de arroz. Eu falei, Jesus, agora já chega, já baixei o topete, não vou lembrar mais de nada. Ele diz, tu lembra? Lembra de quê? No teu sapato que tu ia para a escola. Eu disse, Jesus, da conga não, tu não vai falar da conga agora, tu não vai lembrar, eu estou no aeroporto, Jesus, tu não vai lembrar de conga, a vasculha, mas eu revezava, quando não tinha conga era um quichute, gastava até os carros do quichute. Tem jovem olhando para mim e dizendo, que será que esse negócio? Se eu falar 3 vezes quichute rápido, tu vai pensar que eu estou sendo renovado em língua estranha, mas não é, irmão. Quichute era um sapato que colocava no pé, e pensa no sapato feio. Quem tinha um pouquinho de dinheiro usava o bândalo, era assim, era esse modelo. Aí Jesus estava falando comigo, tu está pensando que é o quê? Tu está pensando que é alguém agora, antes de eu te fazer a promessa, antes de eu te chamar. Deus está falando com pessoas aqui. Começa a lembrar agora aonde você estava, quem você era, antes de Deus te chamar para a obra. E Ele te chamou para algo muito grande. Ele te chamou para algo muito grande. Ele te chamou para algo muito grande. Ei, lembra agora da primeira mochila na escola. Lembra como eram tuas refeições. Lembra quem você era e aonde Deus Ele te colocou e ainda está te colocando nessa hora. Só quem está entendendo agora, Deus. Só quem está entendendo agora. Só quem está entendendo. Quem não estiver entendendo pode cruzar os braços. Eu te entendo, eu te entendo, eu te entendo, eu te entendo, eu te entendo. Mas se você está lembrando agora da onde você saiu, como era humilde, a casa que tu morava, tu lembra a lavaçuia, tu lembra daquele focinha todo marcado de massa, tu lembra do Fiat 147, tu lembra quem tu era, o que tu tem agora, o que Deus vai te dar ainda, mas você não pode perder a tua simplicidade, nem a tua humildade. Se não for humilde, não tem jeito de fazer missão. Se não for simples, não tem jeito de ser um missionário. Missionário que quer comer caviar não é missionário. Aleluia. A igreja primitiva tinha isso. A igreja primitiva não esquecia das suas origens. E vou provar na Bíblia. Estava indo Pedro e João ao templo. A Bíblia diz que a hora da oração era nona. E chegando ao portão, o templo chamado Formosa estava ali um paralítico na cinza, que era colocado todo dia naquele lugar. E subindo Pedro e João, volta a dizer, quando eles chegaram, eles olharam para ele. E o paralítico olhou para eles esperando algo.
A Bíblia diz que Pedro fitou os olhos nele. Ele disse aquela frase emblemática, aquela frase que nós não esquecemos. Parece que eu vejo Pedro, não, de nunca. Ele não tinha calça para os bolsos, mas eu vejo Pedro pegando o seu saquetel do lado e sem tostando. É a igreja primitiva. Ele diz: eu não tenho ouro e eu não tenho prata. Parece uma meia dúzia. Aleluia. Ele disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Estamos vivendo a época da igreja do ouro e da igreja da prata. Mas a igreja do levanta e anda é a igreja primitiva. Eu ficando os olhos dele e disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Olha como ele lembra da manjedoura. O Nazareno. Eu poderia dizer, em nome de Jesus Cristo de Jerusalém, que era a cidade top, era a cidade mais linda, era a cidade da adoração. Não, ele disse: em nome de Jesus Cristo Nazareno. Não foi Natanael que disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O Salvador do mundo nunca esqueceu de Nazaré. Tem pessoas, irmão, que Deus começa a dar um nome para ele, ele esquece do vilarejo que ele morava perto da cidade. Tem pessoas que nasceram na zona rural, mas quando Deus abençoa, ele esquece da cidade, ele esquece da fazenda, ele esquece da onde ele saiu, ele quer falar que veio da cidade grande. Ei, se o meu e o teu Jesus não esqueceu da onde ele veio, ele não esqueceu da onde ele nasceu, ei, você também não pode se esquecer essa noite. Você tem que lembrar quem te chamou, para que ele te chamou e da onde ele te tirou nessa noite. Jesus começou a fazer essas lembranças e trazer à memória essas coisas. Ei, guarde isso no teu coração. Deus vai fazer coisa grande na vida de crentes desse estado. Deus vai fazer coisas tremendas na vida de pessoas aqui. Mas não se esqueça da onde tu saiu, quem você era, quem eram os verdadeiros amigos na hora da prova, porque na hora da bênção até de amigo troca. Mas vamos lá, só não vai dar bem. A igreja primitiva não tinha só manjedoura, que fala de simplicidade. A igreja primitiva também tinha Calvário. Repita comigo: Calvário. A palavra Calvário vem do vocábulo latim calvaria, crânio. E falando de Calvário, crânio, lembramos de Gólgota, lembramos do lugar chamado caveira, lembramos do lugar onde o meu e o teu Jesus, ele foi crucificado. 21 e versículo 23 diz que seria maldito aquele que fosse pendurado no madeiro. Meus amados, mas Calvário, irmãos, ele fala de cruz. E evangelho só é evangelho se tiver cruz. Estão querendo pregar o evangelho por aí sem cruz. Estão querendo tirar a cruz do evangelho. Estão querendo tirar a cruz dele. Por isso que muitas pessoas aceitam Jesus e na primeira luta eles saem da igreja. Porque eu e você não explicamos para ele que tinha cruz. Eu e você não explicamos para ele que o negócio ficava estreito às vezes. Evangelho sem cruz não é evangelho. Estão querendo pregar o evangelho light por
versão de 1,99. O evangelho não é uma comida, mas parece um miojo, um macarrão instantâneo, um negócio que não traz substância nenhuma. Tiraram a cruz do evangelho. Oh, Deus, sério da Arábia. Sabe por quê? Cruz, ela fala de renúncia. Por isso que tiraram a cruz. Por isso que estão tentando tirar ela. Porque, irmãos, quando fala de cruz, a tua vontade some, e o que prevalece é a vontade do Pai. Aleluia. A Bíblia diz em Mateus 16, 24, olha como a cruz permeia a Bíblia. Mateus 16, 24 diz: aquele que quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Marcos 8, 34 diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, vem e siga-me. Mas Lucas, eu não sei se ele era muito detalhista. O capítulo 9, versículo 23 de Lucas está escrito assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Está igual, não dá? Mas aí muda tudo depois da vírgula. Diz assim: toma a sua cruz a cada dia. Me perdoe pela descoberta. É muito lindo dizer que tem não temas na Bíblia para cada dia do ano e sobra um. E é verdade. Mas dentro de Lucas 9, 23, fica muito claro que tem uma cruz por dia. Agora o povo só falou, mas eu vou continuar falando. Tem uma cruz por dia, uma renúncia por dia, matar um leão por dia. A igreja primitiva matava um leão por dia, meu querido. Se o teu leão de ontem já morreu, mas se o teu leão agora, 20 para as 9, ainda não morreu, dá tempo de matar ele. Porque, meus amados, aqueles que querem tirar a cruz, eles começam a florir. É como diz, enfeitar o rabo do pavão. Aquilo que já é, tentam acrescentar alguma coisa. Porque alguns pregadores dizem, estufando a vem no pescoço assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. É bíblico. Glória a Deus. Jesus dizendo, eu venci o mundo. Aí o pregador vem e enfeita o rabo do pavão e diz, e vós vencerá também. Aí a igreja, aleluia. Isso está escrito. Não, vós vencerá também não está escrito. Mas o que está escrito, e foi Jesus que falou, é esse texto: eis que estou convosco. Aleluia. Parece que lá atrás entenderam. Tem um leão por dia, mas olha quem está todo dia com você. Eis que estou convosco todos os dias. O Senhor estava ontem, Ele está hoje. O Senhor está na semana passada, Ele está nessa. O Senhor Ele estava no ano passado, Ele está nesse. O Senhor te ajudou há 10 anos atrás, Ele vai te ajudar em 2015 também. Ele está dizendo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do céu.
Você tem prova todo dia, mas o Senhor está todo dia. Tem dificuldade, mas o Senhor está junto, Ele está ali. A igreja ela tinha renúncia. A igreja primitiva tinha renúncia. Sabe o que é renunciar, irmão? É você deixar de fazer uma coisa porque não gosta mais. Isso não é renúncia. Renunciar é você ter vontade de fazer e não fazer para agradar o Pai. Ah, você não entendeu? Renunciar é você ter o desejo, a vontade de fazer e não fazer só para agradar o Pai. Jesus, quando estava lá orando no Getsemane, ele disse em sua oração: se possível for, passa de mim esse cálice. Mas depois ele considera as palavras e diz: todavia, não seja feita a minha vontade, não seja feito como eu quero, mas seja feito como tu queres. Oh Deus! Sabe o que acontece na renúncia? Lucas 23, de 39 a 43, narra um diálogo na cruz. Jesus no meio, um ladrão de um lado e o outro de outro. O ladrão mais malvado disse assim: olha, tu não disse a Deus? Salva-te a ti mesmo e pro reino, salva nós também. O outro ladrão mais bonzinho um pouquinho disse assim: tu não teme a Deus? Tu não teme? Nós estamos aqui porque merecemos, mas esse que é sair crucificado, nada ele fez. Esse que está crucificado no meio é inocente. Aleluia. E sabe o que aquele ladrão disse? Lembra-te de mim, reconhecendo Jesus como Deus, quando entrares no paraíso. Aleluia. Ei, renúncia. Você faz a vontade do próximo, depois a tua. O que prevalece é a vontade dos outros. Sabe o que Jesus disse? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Jesus até crucificado, ganhando alma na cruz antes da sua morte. Não vai dar tempo de falar no cenáculo. Se coloca de pé. Arabassuia, é bom, irmão, que eu venho falar no cenáculo qualquer dia desse. Tu vai ficar curioso para saber. Ei, mas com a humildade e com a renúncia tu já vai longe. Gostaria de convidar minha esposa para cantar o hino. Antes de louvar o Senhor, eu quero saber se há no nosso meio alguém que ainda não aceitou Jesus como Salvador e gostaria de aceitar hoje. Levante uma das suas mãos. Há no nosso meio alguém parado, porque desviado está o diabo. É ele que não pode voltar mais para o céu. Mas você gostaria de voltar para Jesus hoje? Existe alguém? Tem uma irmã lá, irmão, voltando para Jesus. Vamos, ajuda ela a chegar aqui à frente, irmão, por gentileza. Se tiver complicado dela vir, irmão, ela pode permanecer aí. Só me ajude. Tem mais alguém que gostaria de voltar para Jesus agora? Ou aceitar esse Jesus como Salvador? Tem alguém? Tem alguém? A porta da graça está aberta, irmão. A porta da graça está aberta nessa noite. Oh, na baixa, a igreja primitiva, ela tinha humildade, simplicidade. E ela tinha também renúncia. Ei, dá para parar de fazer aquilo que gostamos, mas que não agrada a Deus. Isso, fica abraçado com ela aí. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? A porta da graça está aberta.
Quem sabe você quer fazer uma aliança com Deus de novo hoje. Talvez você está parado e quer voltar. Você está aqui, você foi convidado. Você até agora não entendeu muito bem, mas você teve momentos durante o culto que teus olhos se encheram d'água, ficaram no marejão. Você quer aceitar Jesus hoje como Salvador? Eu vou pedir para a igreja fazer uma coisa. Dê a mão para o irmão que está do teu lado. Pode fechar os corredores, irmãos, por gentileza. Arabacé, Arabacé. Dê a mão para ele. Arabacé. Dê a mão para ele. Adarabassuia. Tem humildade aí. Tem simplicidade aí. Vão começar a acontecer. Paralítico vai andar na cadeira de roda. Canceroso vai apresentar um atestado aqui no púlpito, dizendo que foi curado. Tem cura acontecendo, meu Deus. Meu Deus. Tem cura acontecendo ali. Tem cura para nós. Os milagres da igreja primitiva, ele começa a acontecer de novo. Começa a acontecer os milagres da igreja primitiva novamente. Deus vai te usar. Se tiver humildade e simplicidade, se tiver renúncia, eu estou sentindo a presença dele. Essa pessoa que você deu a mão também, o Senhor vai começar a encher ela aí agora. Sabe por quê? Tem humildade na vida dela. Tem renúncia na vida dela. E aonde tem renúncia tem graça. Aonde tem renúncia tem unção. Aonde tem renúncia tem poder. Aonde paga o preço, o mistério acontece. Tem crente pagando o preço aqui. Tem
Deus renovou crente aqui hoje. Ei, aonde tem humildade, onde tem renúncia, é aonde Deus encontra crente pagando o preço. Tu vai orar e paralítico vai andar, vai levantar, tu vai orar e canceroso ficará curado instantaneamente. Não por causa de você, não, porque Deus te escolheu e você está pagando um preço na presença dele. Receba a unção de Deus aí, receba a graça de Deus aí, receba a virtude divina. Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, toca nas vidas, ó Deus, de poder e glória. Essa irmã que está, ó Pai, voltando para a tua presença hoje, faz o nome dela aparecer de novo no livro da vida e da glória. Pai amado, eu venho te pedir nessa hora, eu venho te agradecer, ó Deus eterno. Oh, vou pedir para você fazer uma coisa. Procure alguém que achar o abraço dela e diga assim: ó, Arabassuia, Deus vai te usar, missionário. Ei, da direita à esquerda, deixa Deus te usar. Empresta a sua boca para Jeová aí. Vai na casa. A igreja no tempo de Paulo, de volta, com a vitória nas mãos, eu sei ali, verdadeira missão, sempre vou. Só pede visão, eu sei. Glória a Deus. Darei a missão. Glória a Deus.